Olá, família, recomeçando juntos, como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Olá, gente, mais uma vez com vocês aqui para mais um vídeo. Sim, e o tema desse vídeo é Por que ninguém quer você? Que dureza, né? Vai doer um bocadinho, mas eu te garanto o seguinte, é igual injeção, né? Você toma no momento, aí você sente aquela dor, mas depois passa. Agora, qual o motivo que nos levou a fazer esse vídeo? O motivo é o seguinte, não sei se foi no Instagram ou se foi no TikTok, uma menina estava desabafando, minha filha, falando que ela não conseguia arrumar homem nenhum, que homem não existe mais homem para casar, que os homens não querem nada e tudo. Então, esse é o motivo que nos levou a fazer esse vídeo, minha filha. Sim, e a intenção do vídeo, na verdade, é fazer com quem assista o vídeo pensar. Sim. Se essas perguntas que nós vamos fazer, o que você faz, como é que você reage, para você analisar, não precisa ninguém te acusar, né? Sim, sim. Para você mesmo analisar se é falta de homem para casar ou se talvez atitudes que às vezes a gente tem que faz com que as pessoas olhem para nós e falem, Deus me livre eu ir lá. Verdade. Eu não quero, né? Porque as pessoas estão nos observando. Sim, sim. Então nós colocamos aqui 3 perguntas e vocês precisam responder com sinceridade. Se você está enquadrada nessa questão, que ninguém quer você, que as pessoas não querem se aproximar de você para ter um relacionamento, te assumir. Então, primeira pergunta é, quem é você no local aonde você mora? Eita. Quem é você? Como é que as pessoas te enxergam nesse local? Né? Por quê? Porque às vezes você acha que o comportamento que você tem, você está abafando. E esse comportamento que você está tendo é um dos fatores que tem o quê? Tem repelido as pessoas que querem um compromisso e querer ter um compromisso com você. Você é a barraqueira, quizumbeira, fofoqueira. É, gente, é isso aí. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como as pessoas te conhecem aí no ambiente aonde você mora? Ou sendo que minha esposa falou, você é quem? A barraqueira? Ou você é o quizumbeiro? Você é o brigão? É o brabo? E muitas dessas pessoas, elas vivem esse tipo, né, de comportamento e elas não se dão conta. A sua fama aí, aonde você mora, é essa. É um 71, um paga. 171. E essa, na verdade, é a terceira pergunta. Qual é a sua fama? Será que você tem fama de alguém responsável ou de alguém que é enrolando? Você, né? Fama de alguém que respeita os pais ou que não respeita ninguém. Sim. Né? Sim. Fama de que é uma pessoa que sai com o mundo todo, né? Fica com todo mundo em toda festa que vai, ou é uma pessoa mais centrada, decente, que se comporta? Por que eles são a maioria dessas pessoas que têm esses comportamentos que eu falo, que nós estamos falando aqui, são pessoas que na verdade são solitárias. Saem com a porção de pessoas, mas gostariam de ser só de uma ou ser só de um. Né? Tem uma porção de, entre aspas, amigos, mas quando chega em casa chora, não tem, né, um ouvido para ouvir suas lamúrias, não tem um ombro para chorar. Então essas pessoas querem companhias, mas elas se auto-sabotam. Elas dão tiro no seu próprio pé através de alguns comportamentos que elas têm, e essas pessoas, às vezes, elas abrem a boca, né, filha, falando, ninguém me quer, ou não tem homem, ou não tem mulher nenhuma para casar, isso vai falar, não tem ninguém. Porque a gente colocou aqui a questão do homem, mas tem mulheres dizendo que homem está escasso. Não existe mais homem no mercado. O homem está escasso, é igual o mico-leão dourado. Acho que o mico-leão dourado tem mais do que homem. Tem mulheres que falam isso. Mas existem homens também, sim, dizendo que não existe mulher para casar. Que eles olham ao redor e pensam, com quem eu vou casar? Com quem eu vou formar uma família? E nós conhecemos várias mulheres boas, sim, nós conhecemos mulheres legais, boas, meninos legais também, sim, e que se encontram assim, com vontade de formar uma família, mas nessa questão aí, né? Nesse medo, né? Nessa insegurança, né? Porque um casamento é o que a gente sempre costuma falar. Uma coisa, você namora, não deu certo, você separa, você não tem uma aliança. Mas depois que você tem uma aliança, não é tão simples assim. E ninguém quer casar para se separar. É verdade. Não é isso? Então, gente, a verdade não é que não tenha homens ou mulheres para se casar. A questão é o seguinte, tem muitas mulheres e também muitos homens que eles não se dão valor.
eles têm um comportamento completamente antiético e essas mesmas pessoas são as pessoas que vivem reclamando. E como que, vamos dizer assim, se eu fosse hoje uma mulher solteira, uma menina solteira, como que eu vou querer me envolver com um cara que gosta de usar um baseado ou que pega todo mundo em todas as festas, vive na doideira, bebendo e com carro em alta velocidade? Bom, eu não gostaria de me envolver com um cara desse. Sim. Pô, e casar, ter um marido assim, né? Pela lógica, né? Uma pessoa que quer um casamento legal não vai querer se envolver com alguém assim. O cara bate na mãe. Meu Deus. O cara bate no pai. Como, cara? Como que você vai casar com um rapaz que bate no pai dele ou na mãe dele? Ou que manda a mãe calar a boca, manda, né? Catar coquinho e outros palavrões por aí? Sim. Não pode. Então, às vezes o rapaz está sozinho porque ele está dando um testemunho péssimo diante da sociedade. E aí, nem a menina vai querer ele, nem a família dela vai querer que ela se envolva com um rapaz desse. Verdade. É bonito, pode ser bonitinho. Às vezes é lindo. Verdade. Olho azul, moreno. Tem bom papo. Tem um bom emprego. Pra tem... casar, né? Não dá. Não, às vezes não dá nem pra conversar, porque dependendo da situação, se você estiver conversando com aquela pessoa ali, você se encrenca. É verdade. Agora, querido. Mesma coisa a mulher, né? Sim. Agora, o que é que chama a atenção, né, de quem quer arrumar uma pessoa para ter um compromisso? Será que são os iguais ou são os diferentes, né, filho? E isso é uma pergunta que você precisa fazer. Logicamente, quem chama mais atenção não é o Maria vai com as outras, não é nem a manada, não são aqueles que estão fazendo, né, a mesma coisa. Quem chama atenção é quem é diferente. Se você está num ambiente que tem 10, 15 mulheres, né, gritando, xingando e tal, e aquela zoeira e tudo, e tal, e tem uma ou duas meninas reclusas no cantinho, conversando e tal, queridos, com certeza, se você fosse para escolher, para investir, se fosse a sua única oportunidade de você arrumar uma esposa na sua vida, com certeza você não iria buscar sua esposa no meio daquelas 10 que estavam gritando lá loucamente. Você iria olhar para as duas, estavam lá quietinha, conversando, trocando ideia de forma, né, civilizada. Então, os diferentes ainda chamam a atenção daqueles que querem arrumar alguém para casar, né? Sim, porque casamento é uma coisa séria. Então você não vai ser, talvez, um dia que viu a menina gritando, brincando, que vai fazer você olhar para ela e não querer. Mas vai ser a observação, que a gente sempre fala, que a pessoa tem que observar. Sim. Então, se a postura da pessoa for uma constante desse, você já fala, fulano é até bonita, é até gente boa, mas, cara, eu vou passar vergonha, tô dentro do ônibus, uma mulher gritando, que nem uma louca, Sim. Mal barraqueira e tal, com licença que tem gente que gosta de ser barraqueiro, a gente respeita, mas entenda que a pessoa, às vezes, desiste de um relacionamento com uma pessoa assim, porque não é legal, gente. Não é legal. A pessoa chama atenção da maneira errada. Da maneira errada. Você não precisa, você quer chamar atenção? Então busque ser uma pessoa, né, que chame atenção pela sua sabedoria, pela sua maneira de se vestir, o jeito de falar, pela inteligência. Não barraco, pelo amor de Deus. É verdade. Então, e aqui nós vamos para as dicas do que vocês precisam fazer. De repente, se você estiver vendo, né, ouvindo esse vídeo, nós queremos te dar algumas dicas, alguns toques para você mudar a situação. Primeira questão é, você precisa decidir mudar, né, filho? Exatamente. Primeira questão é essa. Não tem aquela regra, né, se eu não me engano, é do AA, né? Que o primeiro passo é a pessoa reconhecer que a pessoa tem problema com bebida. E em relação, né, às drogas, é a mesma coisa. Enquanto a pessoa que é viciada, dependente de entorpecente, a pessoa ficar negando, né, não tenho não, ou eu sou bebo de forma social. Cara, não tem como você ajudar uma pessoa se a pessoa não quiser se ajudar, porque é difícil. Então esse é o primeiro passo. Você precisa querer, né, filho? Precisa querer. Né? E a partir do querer, você vai tomar outras atitudes que nós iremos falar aqui agora. E uma segunda atitude que você vai precisar tomar, sabe qual é? Você precisa se valorizar. Você precisa se valorizar. E como você deve se valorizar? Você precisa, queridos, fazer, sabe o quê? A partir de hoje, você precisa avaliar o seu comportamento,
como nós falamos aqui, né, filha? De repente você é uma pessoa espalhafatosa, uma pessoa que só vive gritando, uma pessoa que só vive xingando palavrão, uma pessoa que só vive falando palavras de baixo calão. E para quem está observando e deseja, né, seja homem ou seja mulher, para casar, isso não chama atenção de quem quer um compromisso sério, não chama atenção de forma positiva, né, filha? Exatamente. Não chama, gente, não chama. É a mesma coisa, é só você analisar. Será que se você entrasse na frente de um juiz, num lugar assim, um lugar decente, um lugar onde as pessoas se dão a respeito, como que você ia chegar num lugar desse e fazer uma baixaria? Então não é bonito, não é bonito, é só você botar aí, né? A gente tá falando de pessoa que quer casar. Agora, se a pessoa quer, tudo bem, mas quem quer formar uma família e tá dizendo que não tem homem, não tem mulher no mundo, observa as suas atitudes. Como que você se comporta quando você chega num lugar? Será que você chama atenção por aquilo que você está falando, pelo jeito de falar direito, ou porque você está fazendo baixaria? Verdade. Você precisa se observar, decidir mudar, decidir se valorizar, porque isso também, né, desses escândalos que algumas pessoas fazem, ri alto, não para de falar, é porque a pessoa, na verdade, a pessoa se sente inferior. Então ela quer, de alguma maneira, chamar atenção. Só que está chamando a atenção da maneira errada. Então esse é o primeiro passo. Segundo passo, você vai ter que romper com algumas amizades. Você vai ter que romper. De repente, o tipo de amizade, né, que você anda, ou com a galera que você anda, são pessoas que só te levam para a furada. São pessoas que só te levam para bagunça, só te chamam para que não presta, só te chamam para reunião, que sempre dá algum tipo de treta. Então você vai precisar de romper com algumas amizades. Ah, vai ser legal, vai ser fácil? Não. Mas se você quiser mudar realmente, você precisa romper. Sim, nós não estamos falando que você vai ser inimigo dos seus antigos amigos, não é isso. Se a galera que você anda é esse tipo de gente que faz um monte de coisa errada, que dá vexame e tal, se você quer mudar, você vai precisar também parar de andar com esse pessoal. Por quê? Porque se você anda junto, você começa a querer fazer as mesmas coisas. Quando você vê, você tá falando igual a eles, andando do mesmo jeito, se vestindo igual. Ah, eu tenho minha opinião formada, eu sou diferente. Será? E aquela coisa, quem olha vai saber distinguir que você é diferente deles? De jeito nenhum. Ou você tá ali no meio e todo mundo vai falar, já viu com quem ela anda? Anda com porco, né? Farelos come, né? Sim. E é aquela coisa, né? Aquela coisa também de quem é o seu melhor amigo? Ah, é aquele cara, o traficante fulano de tal. Ah, é aquela moça que é amante do ciclano. Sim. Não, se você pensa em que você precisa mudar, você também precisa analisar com quem você está andando. Tem que ser seletivo. Exatamente. Tem que ser seletivo. Se você quer crescer como pessoa, né, como ser humano e melhorar, você precisa se espelhar em pessoas melhores do que esse pessoal que talvez está fazendo um monte de coisa errada, né? E o terceiro ponto, se você realmente, né, quiser, né, mudança, você precisa, a partir de hoje, cuidar da sua imagem. Queridos, não adianta. A primeira impressão é aquela que fica. Não adianta. Nós não estamos falando aqui para você, né, se vestir como uma beata, né, ou se vestir, né, como um monge. Não é isso não. Mas você já parou para pensar? As nossas roupas, elas dizem muito daquilo que nós somos. Não adianta. A maneira a qual nós estamos vestidos, e logicamente que essa maneira vai refletir também um comportamento, ela diz muito a respeito da nossa personalidade. Então, se você é uma pessoa que se veste de forma muito... Como é que eu vou dizer, filha? Promíscua, né? Indecente. Ou não só isso também, né? Se você se veste relaxadamente, com roupa toda amassada, toda rasgada, suja, que também tem isso. Sim. Tem aquela outra galera, que é a galera do podrão, né? Que não tô nem aí pra nada, não tomo banho. Não... Tem gente que é assim. Então, você vai ninguém quer gente fedorenta. Ninguém gosta de gente com mau hálito, chulé, cc. Não gosta. Você vai ter que cuidar da sua imagem, não só como você se veste, mas também o seu linguajar. Cara, como você fala. Eu estava vendo uns meninos falando, eu falei, meu Deus do céu, seria uma das maiores tristezas da minha vida, é ver uma filha minha namorando um indivíduo desse. O camarada vai falar 10 reais, ele não fala 10 reais, ele fala 10 real. 10 real.
nós vai, nós E vem. detalhe, com a calça cá embaixo, no meio da poupança. Gente... Mostrando, como dizia meu pai, o cofrinho. Então, queridos, não adianta, a primeira impressão é que fica. Se você realmente quiser mudar, você vai ter que cuidar da sua imagem, de como você se veste, como você fala, e logicamente vai refletir no seu comportamento. Se você quiser chamar atenção, você precisa aprender a chamar atenção, mas da maneira correta. Chama atenção pelo seu charme, chama atenção pela sua inteligência, chama atenção, né, pelo seu cabelo bonito que você tem, pela sua educação, né, pelo seu sorriso. Então, existem outras maneiras de você chamar atenção que vão fazer as pessoas que querem um compromisso olharem para você e se admirarem. Falar assim, olha que menina educada, olha, né? Que rapaz diferente, meu Deus do céu. E eu já ouvi alguns casos, querido, que os pais, eles que indicaram a filha deles para uma pessoa assim. Né? Estavam numa festa e o cara tão legal, tão gente boa e tudo, a menina tão boa, que os pais falam assim, olha, eu tenho um filho, ó, meu filho tá solteiro e tal, poxa, você poderia namorar meu filho. Queridos, e se conheceram, deu um casamento. Então você acha que os pais, Amone, iam indicar a princesa ou o príncipe, né, botar na mão de um sapo? Até essa semana que passou, que nós fomos fazer aquele trabalho lá em Rio das Ostras, né? Aí eu entrei numa loja lá e a mãe falou isso, falou pro filho, que o filho conversando comigo, falou assim, não, eu vou comprar aliança pra minha noiva. Aí a mãe dele falou, olha, compra mesmo, porque essa mulher é muito boa, é uma mulher muito honesta. Eu falei, se sua mãe tá falando, faz logo isso. Porque mãe, pra mãe... A sogra, a futura sogra. A mãe e o pai também tava lá, mas a mãe começou a dar ênfase nas qualidades da moça. E aí o rapaz falou, mas ela é um pouco mais velha que eu. Aí a mãe dele falou, e daí? Olha, a mãe falou, e daí? Porque né? Testemunho, a menina, tá todo mundo observando, sim. Pai, mãe, todo mundo. Pra ser a recomendação dos pais. Exatamente, porque pai e mãe é bicho crítico. A gente geralmente vê só os defeitos. Verdade. Então, quando a mãe ou o pai fala que é legal... Verdade. Né? E outro, quarto e último ponto, se você quiser realmente mudar, faça algo produtivo para você. Querido, de repente, você que está nessa condição, reclamando, ninguém me quer, já estou sozinho um tempão, ó vida, ó azar. De repente você é uma pessoa que é, assim, queridos, um parasita. É aquela pessoa que só vive de coisa do governo. Ah, o Bolsa, não sei o quê, o Bolsa. Queridos, eu te pergunto, você parou de estudar em qual série? Volte a estudar, faça algo produtivo. Ou, não, já terminei de estudar. Cara, faça um curso. Faça, vá tentar, minha filha, faça um curso de qualificação, sim. Vá para uma faculdade, mas faça algo produtivo, algo que vai gerar valor, não só, né, na sua própria vida, mas também vai acrescentar valor quando você estiver conversando com outras pessoas, né, amor? E quando você está fazendo esse algo produtivo, você também vai conhecer gente. Sim. As pessoas vão te olhar, vai falar assim, olha só, depois de trabalhar o dia inteiro, saiu do serviço, veio direto para a escola ou para a faculdade, olha que pessoa esforçada, olha se a gente se unir. Gente, as pessoas pensam. Verdade. Ou você não pensava isso? Sim. Claro, todo mundo pensa, é normal. Seja uma pessoa produtiva. Sim, sim. Não se conforme com o que você conseguiu até hoje como pessoa. Queira melhorar. Aí, uma das coisas, né, que você pode também fazer é, através de vídeos no YouTube, aprender coisas diferentes. Sim, tanta coisa que no YouTube ensina, né? Consertar as coisas, pintar uma parede, sei lá. É um mundo de coisa para a pessoa aprender, né? Verdade. Se a pessoa quiser aprender outros idiomas, aprende outros idiomas. Você precisa fazer alguma coisa. Então, gente, se vocês pegarem essas dicas e colocarem em prática, com certeza daqui a alguns meses vocês irão deixar aqui no comentário esse cara, olha, casal. Arrumei o meu par. Arrumei o meu par. Vou casar. Segui essas dicas e me dei bem. Então, queridos, nós vamos ficando por aqui, né, filha? Sim, vamos ficar por aqui, gente. Te pedimos aquele favor. Se inscrevam nesse canal, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E deixa aí no final do vídeo o seguinte, a partir de hoje vai haver mudança. Eita, que maravilha. E nos sigam também nas outras redes sociais. Nós estamos lá no Instagram e também no TikTok. E tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo Abraço. no coração.